Glória a Deus. Que linda história, né? História de superação, história de confiança, de fé, história de expressões de graça de Deus. E enquanto eu visitava a Cleusa, e depois que ela pediu essa oportunidade de testemunhar sobre a vida dela, eu fiquei pensando nessa fé que ela teve durante essa caminhada, essa fé da fornalha, como a Irani disse. E eu não sei se vocês sabem, eu vou entrar um pouquinho com a chatice aqui teológica. Na Bíblia, a gente tem pelo menos 2 tipos de fé. Uma fé que se chama pistis, em grego, que é uma fé um pouco mais afirmativa das nossas convicções, uma fé racional, que fala naquilo que a gente crê. Uma fé de Paulo, sabe quando Paulo vai falar sobre Jesus Cristo e faz uma teologia da cruz e vai falando tudo racionalmente, daquilo que a gente entende, porque que a gente segue Jesus, mas a gente também tem uma fé na Bíblia, que é uma fé que vem do hebraico, que chama emuná, uma fé que é um posicionamento existencial, uma fé de confiança, uma fé que acontece no processo. Sabe quando a gente vive alguma situação de luta como a Cleusa e a gente pensa em desistir? É essa fé que nos sustenta, porque ela é uma confiança suprarracional, que ultrapassa o campo da racionalidade. Aquela fé que a gente não consegue explicar, como a Rosângela disse. Ninguém explica a Deus, ninguém explica o que Deus está fazendo, porque a gente está lutando, a gente está sofrendo, a gente não vê o horizonte, mas alguma coisa tem nos sustentado. E para falar um pouquinho dela com você nessa noite, eu queria te perguntar assim, como é que anda a sua fé? Como é que o seu coração tem se movido nessa estrada de fé? Porque talvez você até esteja aí se perguntando, mas espera aí, como é que você fala, como é que está a sua fé? Quem que é um sujeito, quem que é uma pessoa de fé? É difícil a gente entrar nesse campo sagrado do coração e dizer, não, esse daí não é um sujeito de fé, não, essa pessoa de fato é uma pessoa de fé. Mas, sabe, eu acho que a Bíblia ela nos diz, ou nos dá alguma orientação de fato, sobre como a gente pode entender o que significa viver pela fé e talvez passar por uma situação como essa que a Cleusa passou, outra diferente, vivendo e rompendo em fé, como a gente cantou já várias vezes. E eu pensei justamente num texto, que foi o primeiro texto que eu usei para a minha primeira pregação, há muito tempo. E tem muito a ver com o que a Irani disse, a gente não combinou, a gente não conversou, mas eu pensei nos amigos de Daniel na fornalha. Daniel 3, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês ou acessá-la, eu só queria justamente ler 2 versos do capítulo de Daniel, do profeta Daniel, versos 17 e 18. Versos 17 e 18. Daniel 3, versos 17 e 18. Diz assim o texto bíblico: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Essa é a palavra de 3 amigos do profeta Daniel. Eu não sei se você conhece a história, mas eu vou te lembrar rapidamente. O reino do sul, depois de Israel ter vivido o seu grande ápice com o rei Davi, os reinos foram invadidos, foram levados cativos. Na verdade, o reino se dividiu em 2, reino do norte e reino do sul. O reino do norte já tinha sido levado cativo, então vem o império babilônico e leva cativo o que sobrou de Israel em Jerusalém, o reino do sul. E eles estão justamente nesse cativeiro, o povo de Israel. E nessa época desse texto, é justamente o imperador Nabucodonosor.
o imperador da Babilônia, que é um imperador egóico, que em si mesmado, sabe, uma pessoa que só olha para dentro de você, e ele resolve, então, fazer com que todos, nos limites do seu reino, adorem a si, o rei, o imperador Nabucodonosor, e as suas divindades. E Nabucodonosor, ele se torna, então, o grande centro da adoração do seu império. Só que alguns judeus que estavam lá no império, exilados, cativos nesse império, não estavam cumprindo o decreto do Nabucodonosor de adorar a estátua que ele tinha feito de si e os seus próprios deuses. E eles eram esses 3 personagens que estão aqui respondendo para o Nabucodonosor no texto que eu li. Eram amigos do profeta Daniel, esses 3 amigos que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram pessoas reputadas entre o povo. O Daniel era uma pessoa reputada entre o povo. E por conta da sua reputação, Nabucodonosor chama esses amigos de Daniel, sabendo que eles não estão se curvando à estátua, e fala assim para eles: olha, eu vou falar o seguinte para vocês, eu não sei se vocês entenderam, mas quando o sinal tocar aqui, vocês têm que se prostrar e adorar. Entendeu? Porque senão é fornalha. Porque senão vocês não vão viver. Entendeu? Ok? E por mais que o final dessa história seja interessante, por mais que seja extremamente fascinante, porque esses homens dão essa resposta que nós lemos para o Nabucodonosor, e eles entram na fornalha acesa em chamas. O texto diz até que aqueles que os jogaram na fornalha morreram de tão quente que ela estava, e eles não se queimam. E aqueles que estão olhando do lado de fora, esses 3 homens, olham e veem mais um homem, como se fosse um filho dos deuses, uma epifania na teologia a gente fala, como se o próprio Deus estivesse ali dentro da fornalha com eles. E eles saem desse momento da fornalha ilesos, vivos. Então o final, ele é de fato fascinante dessa história. Ele é muito fascinante, né? É interessantíssimo, inspirador, porque fala para a gente que a gente precisa acreditar em Deus, que pode nos livrar, que diante das fornalhas existenciais da vida que a gente encara, de fato, né, existe um 4º homem, o próprio Deus, que nos acompanha e que coloca a gente numa situação que contraria todos os prognósticos, dizendo que a gente ia morrer e a gente continua vivo, né? Mas se eu fosse escolher um final ou um ápice, o momento mais importante desse texto, dessa história, seria justamente essa frase, ou esse texto, essa parte da história que eu li aqui com vocês. O ápice da história não está no 4º homem da fornalha que aparece, que é o próprio Deus dentro da fornalha. O ápice da história não está no final da história, porque eles saem ilesos disso, embora seja interessantíssimo. Mas o ponto central dessa história é a declaração de fé que esses 3 homens fazem, porque eles entenderam que numa terra estranha e sob ameaça e risco de morte, eles entenderam o que significa viver com Deus. E eu acho que é essa pergunta que a gente precisa se fazer. O que significa para a gente viver com Deus? O que significa para a gente viver com Deus, caminhar com fé? Em que se apoia a sua fé? O que move o seu coração na sua experiência com Deus? E embora essa pergunta possa parecer um pouco assim superficial ou até mesmo simples para a gente, ela é uma pergunta muito profunda, porque diz respeito a como a gente convive com a nossa fé e encara o nosso cotidiano diariamente. Então, eu acho que essa fé desses 3 amigos do profeta Daniel podem nos ensinar algumas coisas, pelo menos 3. E a primeira delas é que quando a gente desenvolve essa fé, que é justamente essa fé emuná, essa fé posicional, essa fé que se faz no processo, não no resultado final, mas que se faz no processo que te mantém vivo, essa fé, ela se constrói num lugar de proteção que ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar.
nessa fé. Esses 3 camaradas, eles eram sujeitos de fé. E eles eram sujeitos de fé, não de superfície, não numa fé de propaganda, não numa fé de resultado, mas uma fé que eles demonstraram ser inviolável, uma fé que constrói nesse lugar que é o coração. Porque o Nabucodonosor é como alguns religiosos também que tentam falar da nossa fé, que tentam tocar a nossa fé, que tentam falar, você não tem fé, ou se você quiser ter fé, você precisa fazer isso, você precisa realizar aquilo. Nabucodonosor é aquela pessoa que pensa que pode operar uma conversão no coração, que é esse lugar intocável de cada indivíduo. Mas esses 3 amigos, diante da ameaça, diante do risco de morte, eles entregam uma resposta interessantíssima, uma resposta de uma fé madura. Esses 3 amigos de Daniel, que no final se deram bem, demonstram que, ainda que o final fosse trágico, a fé deles não iria mudar nessa resposta que eles dão. Ou, na verdade, eles nos mostram que, independentemente do desfecho, e isso que é mais importante aqui, independentemente da aflição, existe um posicionamento existencial mantido por essa fé nesse lugar que é inviolável. Nem você, Nabucodonosor, pode fazer a gente mudar de opinião. É essa fé que se demonstra no final, mas sobretudo se evidencia durante, justamente no momento dessa história em que eles respondem, Nabucodonosor, nós queremos dizer uma coisa para você. Nós queremos dizer que nós não vamos nos prostrar. Nós servimos um Deus, inclusive, que pode nos tirar da fornalha. E a gente acredita de fato que Ele vai nos tirar. Mas nós queremos que o Senhor saiba também o negócio. Quer Ele nos livre, quer Ele não nos livre, nós não abandonaremos a nossa fé. Nós não nos prostraremos à sua majestade. E esse é o ápice da história para mim, você percebe? Me parece que é esse o ponto central da história. Porque a fé não é essa experiência que se valida pela realização no último capítulo dos milagres que a gente deseja. A fé não é essa experiência. A fé não é o resultado do sucesso, da constatação daquilo que a gente aprendeu a chamar no mundo religioso de livramento. A fé é essa experiência que sustenta, ou que se sustenta em uma relação de confiança em Deus tamanha, que faz com que a gente consiga olhar para momentos assim, como a Cleusa passou, de adversidades, momentos como esses 3 amigos aqui de Daniel estão passando, para esses gigantes que se apresentam diante de nós, e que faz com que a gente consiga dizer, eu vou continuar firme com Deus. Eu vou continuar firme com Deus. Planeje o que você planejar. Ameace como você quiser ameaçar. Venha a doença que vier. Diante dos questionamentos que se colocarem, saibam de uma coisa. O meu coração, nessa experiência com Deus, nesse lugar inviolável, ninguém toca. Ninguém toca. Ninguém toca. Sabe, essa disposição da gente olhar para as circunstâncias, e a gente olhar para as condições, da gente olhar para os projetos indecentes, para as propostas sedutoras, olhar para aquilo que nos desanima, e a gente olhar lá no fundo do coração e dizer, por mais difícil que seja, não, eu não vou ceder, eu vou continuar firme. Entende que aqui, com esses camaradas, não é a proposta de quem é mais forte, não é o cálculo se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas é uma confiança de quem já entendeu que caminhar com Deus não é ter garantias de resultados específicos, mas é a garantia de uma jornada absolutamente incrível, proporcionada simplesmente pela companhia e pela presença dEle. Em todo o tempo, a Cleusa disse aqui, Deus estava falando comigo, através de várias coisas, através de várias pessoas. Mesmo nas fornalhas existenciais, para onde a gente vai, essa presença é capaz de fazer a gente se posicionar de uma outra maneira.
E eu queria muito enfatizar isso, porque por mais que eu ache esse final da história extremamente interessante, extremamente fascinante, assim como eu acho o testemunho da Cleusa extremamente fascinante, assim como eu acho outros testemunhos de pessoas que tiveram as suas orações respondidas conforme queriam, também fascinantes. Eu acho que tudo isso de fato é fascinante, miraculoso, o milagre de vidas que são poupadas e curadas, contrariando os prognósticos. Esse final de fato é maravilhoso, mas ele nem sempre acontece. Ele nem sempre acontece. A história nem sempre acaba desse jeito. A fornalha se incinera. O fogo queima. E o desejo que a gente tem de uma relação, às vezes que ela se restabeleça, às vezes não acontece. A doença, às vezes, nos leva. Nos leva. Então, se a nossa fé está calcada nesse resultado final, vejam só, naquilo que vai acontecer depois, é possível que no momento da luta a gente veja o chão se abrir assim na nossa vida, e a nossa vida vai sendo assim, engolida por essa fossa infernal de uma existência frágil, porque se ancorou naquilo que não era duradouro, e no final não deu certo. Agora, se a nossa fé está na afirmação dessa fé posicional de existência, que é no processo, eu sei que independentemente do que me aconteça, eu vou continuar confiando em Deus. Essa fé que a gente diz antecipada, de que a gente está com Ele, de que Ele está com a gente, e ainda que a gente diga isso tremendo, ainda que a gente diga isso com medo, porque a gente tem medo, a gente é humano. Então eu acho que a gente começou a entender o que significa viver na fé. O que é caminhar nessa jornada interessantíssima, sabendo que Ele está conosco. Ele é o nosso grande companheiro. E as circunstâncias são apenas circunstâncias que a gente vai ter que encarar. E não gigantes que se levantam contra nós. E me parece que esse é o segundo ponto que esses amigos de Daniel nos revelam aqui, de que a maneira como a gente vive a nossa fé muda a maneira como a gente interpreta as circunstâncias. A maneira como a gente vive a nossa fé muda a maneira como a gente interpreta as circunstâncias, porque as circunstâncias podem ser esses gigantes terríveis que se levantam contra nós e a gente pensa que a gente não tem força de fato para encarar, para lutar contra eles. Mas as circunstâncias podem ser também esses obstáculos que aparecem na condição da nossa existência e que se colocam diante de nós e que talvez sempre vão existir, porque fazem parte da vida. E viver essa fé, que entende isso e se posiciona com Deus, não significa não ver o milagre de Deus, mas significa reafirmar o milagre de Deus. Por quê? Porque é dizer que de alguma forma, independente do que aconteça, eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Eu vou ver o milagre de Deus, que a companhia dEle, a presença dEle se realizar na minha existência. De alguma forma eu vou ver. Porque a perseverança diante do sofrimento, como a Cleusa mostrou aqui, a perseverança de andar e caminhar, quando você não tem mais vontade, quando você não tem mais força, isso em si já não é um milagre. De onde vem essa força? E se a gente consegue perceber essa companhia de Deus, a presença desse amor durante toda a nossa jornada, né? Essa jornada que a gente tem para viver, a gente começa a visualizar que essa presença, aquilo que Jesus disse que estaria conosco, esse é o grande milagre. E a nossa fé começa então a alcançar uma profundidade e vai saindo da superfície. Eu acredito na legitimidade dos testemunhos, porque pessoas de fato são curadas em nome de Jesus, pessoas recebem suas respostas às vezes do jeito que pediram, recebem, e isso é milagre. Eu acredito nessa legitimidade do testemunho como declaração de fé
Por isso que a Cleusa veio aqui e abençoou as nossas vidas com a sua declaração. E é por isso que a gente sempre vai celebrar e comemorar e dizer obrigado, Senhor, por desfechos felizes. Mas a gente também precisa entender que o testemunho de fé passa às vezes pelo discurso daquilo que é oposto ao resultado que a gente estava esperando. Eu acredito nessa legitimidade, mas eu acredito que às vezes a gente precisa entender somente que Ele está aqui comigo e eu vou permanecer, porque Ele está comigo e eu vou ficar do lado dEle. E não importa assim, o que me digam, não importa o que aconteça, como a gente cantou, eu não olho as circunstâncias, os meus joelhos e o meu coração, eles não vão se prostrar para estátua nenhuma, para divindade nenhuma, para Deus nenhum. Por quê? Porque eu já entendi que essa companhia é o grande sentido da minha existência, e sem Ele eu não poderia mesmo viver, e Ele está comigo, e tudo que eu tenho é Ele. Estão entendendo? Recentemente eu atendi alguém que me disse, a minha vida não deu certo. Eu sonhei, eu lutei, e eu estou aqui agora precisando me reencontrar, não deu certo. Isso me causa, assim, eu estou enfrentando várias consequências por conta disso. E a gente chegou depois, no final da conversa, falando, mas Deus está aqui com você. Deus está aqui com você. Tem caminho, tem estrada para viver. Vai ter força para se levantar. Até o fim. Até o fim. Porque Ele é o sentido da existência. Às vezes as coisas acontecem por nossa culpa ou não, às vezes por circunstâncias adversas como uma doença, mas simplesmente às vezes as coisas não dão certo. Não dão certo. E a gente não pode deixar o nosso coração, a nossa fé, a nossa experiência com Deus ser medida pelo resultado, se deu certo ou não. Senão a gente cai, sabe o quê? Aonde? Na lógica religiosa, que fala, sabe por que você não recebeu? Porque faltou fé. E aí faltou fé, te coloca a culpa, porque você não recebeu o resultado que você esperava. Falaram que você poderia receber se você tivesse fé, e você não recebeu. Então o culpado é você, porque faltou fé em você. Percebe a lógica religiosa como ela vai te escravizando? Se você baseia a sua fé em resultados, essa lógica religiosa coloca uma culpa sobre você que você não consegue se livrar. Então, é mais uma coisa que os amigos do Daniel aprendem, ou nos ensinam aqui. Essa fé emuná faz a nossa existência se mover, não por aquilo que Deus faz, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Deus por Deus mesmo. E ponto, final. Sabe? Deus é Deus. Porque o que eu aprendo com esses três, e com o salmista que foi citado aqui, né, é Deus por Deus. Por que Deus? Porque Deus. E ponto. Ele pode me levar a pastos verdejantes, e eu posso também ser conduzido pelo vale na sombra da morte por Ele. Mas Deus continua sendo Deus e me acompanhando em todos os lugares. Porque Ele é. Pela companhia que Ele me oferece. Pela presença dEle que nos acompanha e nos dá sentido na vida. Não Deus pelas suas mãos, por aquilo que Ele faz, mas Deus pela sua face, por quem Ele é. Sabe? Deus não pelo que Ele fala, mas também no silêncio, quando eu não ouço Deus. Porque Ele é o sentido da existência, porque Ele é essa cama na qual eu deito e posso descansar. É Deus. É Deus. Por quê? Porque Ele faz? Sim, porque Ele pode fazer, mas mesmo que não faça, Ele é Deus. Então, se nas lutas que a gente enfrenta, na luta que você está enfrentando, ou já enfrentou,
As coisas que você gostaria que acontecesse, se elas não aconteceram, eu digo uma coisa, você também tem testemunho para contar. Você também tem testemunho para contar. Porque ainda assim, Ele continua sendo Deus na sua vida. Como o salmista disse, em pastos verdejantes, ou no vale da sombra da morte, eu não vou me intimidar. Como esses amigos na fornalha, de frente à fornalha, nós não vamos nos intimidar, porque o nosso coração permanecerá firme, firme diante do Senhor. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E a gente sabe que Ele tem poder para fazer. E a gente até acredita que Ele vai fazer. Mas independentemente das circunstâncias, é somente diante dEle que o nosso coração vai se curvar. E a gente precisa então caminhar nessa fé, meus irmãos, minhas irmãs. Confiança, emuná, posicionamento existencial, experiência da presença de Deus por quem Ele é. Porque diante de qualquer circunstância, ela é a melhor resposta, essa presença, o melhor resultado que a gente pode almejar. E sabe como eu aprendi isso? No chão da vida, sendo pastoreado no chão da vida, por homens e mulheres, heróis de fé. Começou no berço de casa, como uma mulher que perdeu os 4 irmãos, um de cada vez. E ainda assim, ensinou que Deus nos ama. E testemunha dele. Eu aprendi isso com o senhor, que teve uma filha que se suicidou e viveu o trauma desse suicídio. E falava para mim sobre a confiança que ele tinha em Deus. Eu aprendi isso nesse chão da vida. Quando eu vi um pai que teve uma filha, que teve uma doença desde a infância, disse, e dedicou quase toda a sua vida, os pais, para essa filha, para cuidar dela. Porque isso debilitou seus movimentos, e disse, eu aprendi o que é o amor, cuidando da minha filha. Deus me deu essa filha, para eu aprender a amar. Eu aprendi, quando uma amiga me liga, num sábado de manhã, dizendo, a minha irmã morreu. Irmã mais nova. E a família toda continua confiando em Deus e ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Eu aprendi isso. Essa fé posicional. Quando eu vi um homem tão querido, orador, definhar num hospital, e eu, no seu leito de morte, diante de uma doença que tirava a sua voz e as suas palavras da boca, ele com muito esforço, me vendo chorar, grita para mim, esperança. Sabe, essa fé de todas essas pessoas que oraram e não viram as coisas acontecer, pelas quais oraram, a exemplo do livro de Hebreus, que fala justamente desses heróis da fé, que viveram com a confiança em Deus, com essa fé emuná, essa fé que se posiciona naquilo que Deus fala, na sua própria presença, mas que lutaram uma causa e não viram nem a resolução dessa causa. Não viram o resultado. É isso que Hebreus faz. Mas porque viveram as suas vidas confiando e sabendo da presença de Deus, por mais difíceis que fossem as circunstâncias, eles viraram heróis da fé. Obviamente que eu também já vi muitos finais felizes. Sim, sim. E esses finais felizes, como a história da Cleusa, eles são marcantes.
são marcantes porque a gente precisa celebrar esse Deus de poder, que tem poder para nos dar força, e se não miraculosamente, nos faz viver um processo até a cura. Sim, sim. Mas o momento que eu mais fui pastoreado pelo testemunho dessas outras pessoas, foram esses que diziam justamente: a minha fé não está firmada naquilo que o Senhor pode fazer, porque eu aprendi a amar a Deus pelo que Ele é. Então eu digo duas coisas para vocês nessa noite. Primeiro, eu desejo dias felizes. Eu desejo vitórias iguais da Cleusa para vocês. Eu desejo dias felizes, dias com desfechos alegres, histórias com desfechos bons, de cura, porque Deus pode curar. E a gente vai celebrar muito isso na história de vocês. Mas se alguma coisa roubar a sua paz, se algum resultado de exame te atormentar como atormentou a Cleusa, se alguma ausência querida, se algo, não importa o que, morder seu coração, eu quero que você se lembre que Deus está com você. Que Deus está com você. E existe um lugar que você pode guardar essa certeza, que é inviolável. Ninguém tira Deus de mim. Essa confiança, essa presença que está aqui dentro. Eu não preciso prostrar meu coração, porque talvez Deus até esteja silencioso aos seus ouvidos, mas Ele continua lá do seu lado, por toda a vida, todos os dias, sendo o seu Deus, o nosso Deus. E é nisso que a nossa fé se baseia. A gente não sabe o final da nossa vida, a gente não sabe o desfecho, a gente faz vários planos e procura os resultados, sabe? Como é que a gente vai chegar lá? A gente não sabe. E a gente não pode esperar que a nossa fé se construa nesse resultado que a gente não sabe qual é. A nossa fé é o percurso onde a gente afirma e reafirma constantemente que Deus está conosco, e a gente mantém a fé de que Deus, que continua sendo Deus, estará aqui conosco, e estará lá no final, segurando a nossa mão, como segura hoje e sempre. Amém. Amém.